Forjando sacerdotes, forjando sacerdotes. Realmente essa é uma dura missão, forjar. A forja, na verdade, ela é um processo. E esse processo, na verdade, não é muito agradável. Esse processo é dolorido, esse processo é difícil, mas é um processo necessário. Essa semana eu estava procurando um vídeo para poder identificar um pouquinho esse processo da forja. Entre tantos vídeos que eu assisti, o mais conciso foi esse que eu passei para eles. 1 minuto e pouco, 2 minutos. Vamos dar uma assistida nisso para poder entender o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Pode soltar. Um dos grandes mestres na fabricação da espada é Adak Shidefumi. Ele usa um método que vem sendo aperfeiçoado há 400 anos. Do fogo para o jato de água e a forja. E de volta ao fogo. Adak aprendeu a técnica com o pai, um ferreiro autodidata especialista em espadas na década de 1950. Eis um pedaço de ferro, um tanto quanto torto, que vai ganhando contornos de uma espada. A lâmina vai ficando reta ao olho treinado de Adak. As espadas não são réplicas. Adak usa uma técnica conhecida como Sherrozum, com 4 componentes de aço com diferentes níveis de carbono dobrados numa mesma lâmina. Aos 52 anos de idade, com 37 anos de experiência, Adak é considerado por muitos o melhor ferreiro de espadas do Japão. Em outubro de 2010, recebeu o prêmio mais importante do artesanato, em uma competição com os melhores ferreiros do Japão. Um dos grandes Aí a gente vê um pouquinho como é o processo de se fazer uma espada, como é o processo aonde, na verdade, começa colocando um ferro torto no fogo. Um ferro torto. E é interessante que alguns vídeos que eu assisti, era realmente um espiral o ferro. E você vê que de uma espiral eles podem fazer uma espada linhada. Mas, quanto mais torto o ferro, mais tem que passar pelo fogo. Quanto mais torto o ferro, mais tem que tomar marretada. E aí, quando a gente descobre que o ferro somos nós, o processo se torna um pouco doloroso, né? O aleluia, né? E quantos de nós têm ainda coisas a serem forjadas? Abra sua Bíblia comigo em 1 de Pedro, capítulo 1, primeira epístola de Pedro. Pedro, aquele que tinha espada na sua bainha, aquele que queria defender Jesus com a sua espada, e Jesus disse, guarda ela. Pedro, agora, no final do seu ministério, vai escrever no capítulo 1, verso 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Para que a prova da vossa fé, quando passar pelo fogo, se ache em louvor. Virando aí a próxima página, capítulo 2, versículo 9, Pedro ainda vai dizer, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pai de amor e Deus bendito, é a Tua palavra viva, poderosa, eficaz. Senhor, nós Te agradecemos por essa primeira fase, essa primeira etapa. Te agradecemos por cada um, ó Pai, que foi ministrado. Clamamos, ó Pai, espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, espírito de temor do Senhor, ó Pai. Perdoa os nossos pecados e falhas e fala conosco.
queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua palavra. Manifesta a tua glória, Espírito Santo de Deus, passeia em nosso meio e fala conosco. É a nossa oração nessa manhã, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. A primeira coisa que, na verdade, nós temos que entender é a nossa identidade. Ou seja, qual é a identidade em Cristo Jesus? O que Deus espera de nós? Deus nos criou com um propósito, Deus nos criou para um projeto, Deus nos criou justamente para um alvo, e Ele não tem o plano B. Ele quer, na verdade, a igreja, Ele quer, na verdade, o representante dEle aqui nessa terra. Agora, interessante, quando a gente olha para toda a palavra de Deus, a gente vê que o próprio Senhor Jesus Cristo tem uma espada afiada que sai da sua boca, mais penetrante, como espada de 2 fios, de 2 gumes, ou seja, a palavra é a espada, mas que tipo de palavra tem saído dos seus lábios? Cada um de nós precisamos nos conhecer, cada um de nós precisamos entender a nossa identidade em Cristo. A velha criatura se foi, a velha criatura já passou. Tem muitas pessoas que ressuscitam a velha criatura todos os dias. Tem muitas pessoas que estão vivendo, na verdade, na velha criatura. E por isso que, na verdade, a espada não está funcionando. Por isso que, na verdade, nós vemos que não está sendo forjado. Nós temos que ser trabalhados à medida que conhecemos a Cristo, à medida que nos aproximamos de Cristo. Tem que tirar algumas arestas, tem que limar, tem que afiar a espada. Agora, existem 2 formas de aprendizagem. A aprendizagem pode ser através da dor ou pode ser através das experiências, através da mentoria. A aprendizagem através da dor, ela vem através das experiências que passamos, mas a aprendizagem através da ministração, da mentoria, ela vem através do que os outros passam. Aquele que é inteligente, ele aprende com o erro dos outros, e aquele que, na verdade, não consegue aprender com o erro dos outros, ele então passa as próprias experiências, e enquanto ele não aprender, ele não vai ser aprovado. Então o Senhor quer, o Senhor procura que nós nos apresentemos como obreiros aprovados. O obreiro aprovado, ele tem que ter caráter. O obreiro aprovado, ele tem que ter integridade. O obreiro aprovado, ele tem que ser a imagem e a semelhança de Cristo. Cada um de nós precisa ser trabalhado. Cada um de nós precisa ser lapidado. Depois que passa por esse processo de fogo, marreta e água, fogo, marreta e água, fogo, marreta e água, esse é um processo que vai se repetir até ficar alinhado. Depois que passa por esse processo, aí tem as ferramentas que vão limar, as ferramentas que vão afiar o fio de corte, as ferramentas que vão lapidar essa espada. Então todo o processo da forja, ele é dolorido. O fogo dói, a marreta dói, a marretada, depois a água volta para o fogo, dói, a lima dói. Não é muito satisfatório ser forjado, porque Deus vai arrancar de nós aquilo que Ele quer tirar, aquilo que nos reprova, aquilo que desagrada a Deus. Então nós precisamos aprender com o processo que Deus quer fazer. Por quê? O que se recusa a aprender com as pessoas, vai ter que aprender por meio de sofrimento. O que se recusa a aprender com a ministração, vai aprender por aquilo que ele passa. Então nós precisamos aprender a aprender com a palavra, aprender a aprender com a ministração. Meu amado, Deus nos criou seres sociais e gente precisa de gente. Mente precisa se conectar com outras mentes. Uma mente de crescimento, uma mente que te leva ao conhecimento, uma mente que te leva justamente a algo muito maior, algo mais elevado. Precisamos nos associar a alguém que nos leve a conhecer mais a Cristo. Precisamos coligar conexões, que possamos estar mais próximos de Deus, que possamos estar mais à imagem e à semelhança de Cristo Jesus, porque
Esse é o nosso referencial. Isso é a ideia de Deus. A ideia de Deus é que Jesus seja modelo, que Jesus seja o primogênito, que Jesus seja o referencial e todos nós sejamos a imagem do Filho primogênito. Então o Senhor está procurando sacerdotes segundo o coração dele para cumprir a vontade dele. E para isso nós temos que entender que as armas, elas não são carnais, as armas não são humanas, não são terrenas, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. O Senhor está limando o aço, o Senhor está afiando o aço, o Senhor está alinhando o aço, e a maior arma para isso é palavra de Deus e oração. São as duas maiores armas que nós temos que mergulhar, que nós temos que deixar Ele usar essas duas armas em nós, para que nós possamos ser achados como obreiros aprovados. Falando em obreiro aprovado, vai lá comigo para 2 Timóteo capítulo 2, aonde na verdade Paulo, um grande mentor, um grande homem de Deus, um apóstolo para os gentios, ele está forjando um discípulo, ele está treinando um sucessor, ele está afiando o fio de corte da espada que se chama Timóteo. E aí então ele começa a fazer uma comparação entre a vida cristã e a vida militar, a vida cristã e um soldado. Ele começa a fazer um paralelo acerca daquele que vai ser a ferramenta, daquele que vai ser a arma e daquele que é o soldado. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Ele está falando que ser um soldado de Cristo vai ter aflições. Ser a imagem e semelhança de Cristo, vamos passar por aflições, vamos passar pelo fogo, vamos passar pela marretada, vamos passar pela água, vamos passar pela lima. Ou seja, sofre. Ele convida Timóteo ao sofrimento, ele convida Timóteo ao quebrantamento. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios alheios desta vida. Quantos soldados hoje estão se enroscando com coisa do mundo? Quantos soldados hoje estão se embaraçando com coisas alheias desta vida? Ninguém que milita se embaraça com negócios alheios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado senão militar legitimamente. Veja que vai ter um critério, vai ter aqui uma análise, uma prova, para ver se foi aprovado ou não. E não vai ser coroado senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é a descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Você tem sofrido por amor dos escolhidos? Você tem sofrido por amor dos irmãos em Cristo? Você tem sofrido por amor do Evangelho, por amor da igreja? Para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes.
procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ser uma espada afiada e uma espada provada, existem algumas exigências de Deus. Ser um obreiro aprovado, existe uma vida de renúncia. E ser aprovado não mediante os homens, mas ser aprovado mediante Deus, mediante Cristo. Deus está nos forjando, Deus está nos lapidando, trabalhando em nós, para que sejamos aprovados mediante o crivo dele. Não é o nosso critério, não é a nossa vontade, não é a vontade do homem, de um líder, de uma pessoa, de um pastor, de um apóstolo, não. É a vontade de Deus. O referencial, o parâmetro não é terreno, o parâmetro é divino, o parâmetro é celeste, o parâmetro é Jesus Cristo de Nazaré. Então Deus está nos forjando no sentido de moldar o nosso caráter, e para isso, muitas vezes ele vai usar medidas drásticas. Para isso, muitas vezes ele vai pôr no fogo. Para isso, muitas vezes o ferro vai amolecer e tomar pancada. Evangelho não é para covardes, evangelho não é para mimados, evangelho não é para manhosos. O Senhor está nos levando a uma maturidade. Ele não vem buscar um berçário espiritual, ele vem buscar uma noiva gloriosa, com a estatura de varão perfeito. Então ele tem que forjar os seus obreiros, ele tem que forjar os seus sacerdotes. Então, no sentido de moldar o caráter, isso vai doer, isso vai sacrificar, isso vai arder, isso vai, na verdade, trazer hematoma. Porque não é fácil ser forjado, mas é através do processo da forja que ele tira de nós o que não o agrada. É através do processo da forja que ele vai levantar homens fiéis, homens íntegros, sacerdotes aprovados, sacerdotes que realmente sejam a imagem e semelhança de Cristo. Então, amados, o Senhor está puxando a igreja a um nível de maturidade maior, a um nível de comprometimento maior. Para que queremos ser o que queremos ser? Para que queremos ser sacerdote? Para que queremos ser obreiro? Para que queremos ser aprovados? Então, no sentido de moldar o nosso caráter, ele vai usar as ferramentas que ele tem, o fogo, a água, a marreta, ele vai usar a lima, ele vai afiar o fio de corte para nos alinhar. E assim como se faz com uma espada, é o processo que ele usa conosco, e muitas vezes a ferramenta que ele mais vai usar é a ofensa. Porque através da ofensa, vem à tona o que está no teu interior. Ele vai promover situações para nos confrontar e nos ofender, para ver o que vem à tona. As provações e dificuldades que passamos testam a nossa fé provada no fogo. As ofensas nos revelam o caráter. Problemas financeiros, conflitos familiares, doenças, perdas, conflitos e confrontos
Nós temos que resgatar a arte da meditação. Porque à medida que nós ruminamos a palavra, à medida que nós meditamos na palavra de Deus, é ruminar o texto da palavra, é deixar o texto se tornar parte dentro de nós, é deixar o texto se tornar a palavra viva. Aí sim nós vamos passar a ser praticantes e não somente ouvintes da palavra. Ou seja, não basta apenas frequentar o curso, o Senhor quer ver a tua atitude. Não basta apenas frequentar as reuniões de homens, o Senhor quer ver você colocar em prática. É o que falei na última ministração aqui. Atos 1 foi, na verdade, a promessa. Atos 2 foi o cumprimento. Mas a partir de Atos 3 foi a prática. Você tem que colocar em prática aquilo que você aprendeu. Você tem que ser praticante e não somente ouvinte. Ou seja, o Senhor quer ver você colocar em prática na tua casa, na tua família, no teu casamento, no teu namoro, na tua vida do dia a dia, na escola, na faculdade, no trânsito. O Senhor quer ver você colocar em prática no culto de terça, no culto de quinta, no culto de sexta, no culto de sábado, de domingo, em todo o tempo. Ou seja, você não vai ser forjado para ficar guardado dentro de uma sala. Você vai ser forjado para colocar em prática. Então nós precisamos começar a entender que a forja requer comprometimento maior. A forja requer serviço. A forja requer entrega. A forja requer caráter. A forja requer transformação. Estamos dispostos a sermos forjados? Interessante que Paulo está falando com um discípulo. Discípulo este ao qual ele estava treinando, ao qual ele amava como um próprio filho, que ele lançou para ir além dele. Então, não basta apenas ter conhecimento. Não basta apenas ouvir a aula, ouvir os sermões. É preciso viver o Evangelho a cada dia. É na hora da pressão, é na hora que ele coloca na chama, no fogo, é na hora que ele dá pancada, marretada, que ele vai ver a ação do aço. Deus tem nos falado há muito tempo que Ele está fazendo uma limpeza na sua igreja. O Espírito Santo começou a ornamentar a noiva para as bodas do Cordeiro. Da pandemia para cá, nós vemos como muitos e muitos ministérios estão sendo expostos, como muitos e muitos líderes estão sendo envergonhados, como escândalos estão sendo evidenciados. E com isso nós vemos que muitos ministérios e ministros, na verdade, estão caindo. Seria uma queda ou seria uma exposição para uma limpeza? Não tem como vir um avivamento sem primeiro o Senhor limpar a igreja. Não tem como vir um avivamento sem o Senhor mostrar a diferença do que serve e do que não serve. Então o Espírito Santo de Deus está trazendo à tona toda sujeira, fazendo uma limpeza para estabelecer o que Deus quer estabelecer. Antes de um grande derramar do Espírito, antes do último avivamento, vai vir um período de estreitamento, vai vir um período de fornalha, vai vir um período de purificação, e a purificação será feita como ourives quando coloca o metal no fogo. Deus está forjando os seus ministros, Deus está forjando as suas espadas, Deus está forjando a igreja, mas se Ele está forjando é porque Ele tem um propósito, e através desse processo Ele vai revelar quem foi e não foi
foi aprovado. É interessante a gente fazer aqui algumas análises. O dilúvio, ele não caiu na terra antes da arca ficar pronta. Agora, Deus deu a palavra a Noé, mas quem construiu a arca foi o homem. Deus falou, faça, mas quem fez foi Noé. O homem construiu para assumir aquilo que Deus estava removendo. Aquela geração, aquele povo estava reprovado e o Senhor queria destruir toda a criação. Então Deus estava estabelecendo um juízo, Deus estava estabelecendo uma sentença. Deus ordena a Noé para ele construir a arca, mas enquanto ele está construindo a arca, Deus está construindo ele. Eli, sacerdote e os seus filhos estavam reprovados, Ofni e Finéias. Mas Eli, Ofni e Finéias não morreram enquanto Deus não tivesse um outro sacerdote para assumir o lugar deles. Enquanto Deus não levantasse um Samuel no tabernáculo. Enquanto Deus não levantasse um sacerdócio real para ser estabelecido. Um sacerdócio real, porque o sacerdócio maligno estava sendo removido, mas Deus ainda não tinha ninguém para substituir. Ele fecha a madre de Ana. Ana ora, chora, até Ana entregar o menino, porque Ana queria um filho, mas Deus queria um profeta. Ana queria um filho, mas Deus queria um sacerdote. Ana queria um filho, mas Deus queria um homem segundo o coração dele. E então quando Ana entrega o filho que ela não tem, a oferta de Ana é interessante. Senhor, quando o Senhor me der, eu te entrego, é teu. Era isso que eu queria, Ana. Quando ela fez a oração que Deus queria ouvir, Deus mudou o cativeiro de Ana, abriu a madre e ela gerou um homem de Deus, um profeta, um sacerdote. Para o sacerdócio maligno ser removido, Deus estava trabalhando um sacerdócio real, Samuel. Saul não morreu enquanto Davi não estivesse pronto. Assim como aconteceu no dilúvio, a arca, Eli, Samuel, Saul, Davi, Deus está preparando alguns para assumir posições daqueles que ele está removendo. Isso fica nítido da pandemia para cá. Nós estamos num período de transição desde 2020. Muitos e muitos homens de Deus, grandes evangelistas, avivalistas, apóstolos, foram recolhidos para Deus levantar uma nova geração. Elias foi tomado para que Eliseu se destacasse. Moisés foi tomado para revelar o potencial de Josué. Paulo foi tomado para que Timóteo pudesse colocar em prática aquilo que estava recebendo do Senhor. E nós temos visto, amados, o Senhor está removendo muitos e muitos sacerdócios reprovados para levantar um sacerdócio real, para levantar uma geração madura, para levantar uma geração forjada no fogo, uma geração que está sendo afiada pela lima de Deus. Mas para isso, essa geração tem que aguentar pancada. Essa geração tem que aguentar o processo. Não aborte o processo, senão você nunca vai viver o propósito. Quantas pessoas que diante da confrontação, diante da correção, diante da lima de Jeová, abortam o processo e vão para outro lugar, desistem, começam do zero de novo. Até quando você vai ficar nesse ciclo? O ferreiro pega o ferro bruto, coloca o ferro no fogo, aquece o suficiente até o ferro se tornar maleável. Ele tira o ferro do fogo, ele dá pancada, marretadas e marretadas, e põe na água para enrijecer. Volta para o fogo,
espera até o momento de ele ficar maleável, tira do fogo, dá pancadas, marretadas, alinha, coloca na água para enrijecer, para que a espada aguente a batalha. Deus está fazendo esse mesmo processo com os atalaias da última geração. Se prepare para assumir aquilo que Deus está preparando para te colocar. Eu termino dizendo: leões e ursos são enfrentados no anonimato, mas foi o leão e o urso que preparou Davi para vencer um Golias que ia se levantar contra uma nação. Leões e ursos não têm plateia, mas quando o gigante se levanta, todos apostam no gigante. Ninguém acreditava em Davi, ninguém esperava que Davi iria vencer o gigante filisteu. E interessante que a fala de Davi: tu vens a mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Todos estavam na expectativa que Davi seria derrotado, todos estavam na expectativa que Davi iria perecer, mas Deus exalta os que foram humilhados. Ser experimentado na dor, ser experimentado na perseguição, ser experimentado na tristeza, na angústia, na vida, meu amado, não vence quem sabe bater, mas é forjada uma espada afiada quem suporta a pancada. Deus quer trabalhar o nosso caráter para sermos a imagem e semelhança do seu Filho. Quantos que estão abortando os processos? Eu estou cansado. Eu não aguento mais. Eu desanimei. Porque não vê nada, porque não vê mudança, porque não vê crescimento. Quem não suporta o tranco, quem não suporta o processo, nunca vai ficar preparado para o que Deus quer fazer através dele. O apóstolo Paulo sabia muito bem o que era padecer por amor a Cristo. O apóstolo Paulo sabia muito bem o que era sofrimento. Interessante nós olharmos para a vida e o currículo de Paulo. Paulo sabia o que era ser forjado. Mas ele faz uma declaração: não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, deixando para trás as coisas que ficam, prossigo para o alvo. O alvo de Paulo é Cristo, o foco de Paulo é Cristo. Muitos estão querendo ser aceitos num mundo onde Cristo foi rejeitado. Muitos estão querendo ser aplaudidos num mundo em que Cristo foi crucificado. Muitos estão querendo ficar sempre em pé num mundo caído. O próprio Jesus disse: ei, se odiaram a mim, vão odiar a vós também. A única maneira de ficar em pé nesse mundo caído é pedindo socorro, é pedindo ajuda, e isso não é um ato de desistência, isso não é um ato de fracasso, isso não é um ato de humildade. Nós temos que, na verdade, entender: quem quer ser maior, seja o que mais serve, quem quer ser maior, seja o que mais se dispõe. Somos humanos, sentimos, entristecemos, nos abatemos, mas não podemos desistir no processo da forja. Temos que viver o Evangelho, temos que viver a verdadeira palavra numa geração corrompida e perversa. Quantos jovens da nossa geração não têm mais santidade no namoro? E eu não estou falando lá do mundo, não, estou falando de dentro da igreja. Quantos namorados que estão com uma vida de casado e, quando não, fazem pior ainda, engravidam e abortam? Crente. Que referencial nós estamos sendo para o mundo? Que referencial nós estamos sendo para essa geração? Que diferença entre o que serve a Deus e o que não serve? Infelizmente, o número de
amaziados, divorciados, adúlteros e fornicadores é o mesmo na igreja e entre os ímpios, se não maior. Porque não temos sido uma igreja relevante na nossa geração? Porque não temos sido uma igreja que faz história, se na verdade estamos com mais de 30% de cristãos no Brasil? Temos que começar a colocar a palavra de Deus em prática. Hebreus capítulo 4, versículo 12. O escritor de Hebreus vai nos dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. A palavra de Deus é viva, eficaz. Ela é mais penetrante do que a espada. Se você está sendo forjado para ser uma espada, ela é mais penetrante do que essa espada. A palavra ajuda você a discernir o pensamento e o propósito do coração. O sábio Salomão, ele declara em Provérbios 27, 17, mais esse texto. Provérbios 27, 17. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. O ferro só afia o ferro quando ele tem atrito. O ferro só afia o ferro quando ele é esfregado. Deus vai usar seu irmão, seu pastor, seu líder, sua cobertura, para te afiar muitas vezes. E nós temos que ser maduros para sermos confrontados. Temos que ser maduros quando somos contrariados. Você vai ser forjado quando você quer fazer algo e vem um não. Quando você é repreendido, quando você é confrontado. Aí você quer bater, aí você quer largar tudo, aí você quer desistir, aí você quer ir para outro ministério. E é aí que o processo da forja começa a amadurecer. Será que realmente estamos dispostos a sermos forjados? Ou vamos ser como espadas reprovadas? A espada reprovada não serve para nada, nem para enfeite. Porque quem vai querer ter uma espada reprovada como enfeite? Uma vez que você entregou a sua vida a Jesus, você não pode mais viver do jeito que você quer. Você tem que viver do jeito que Ele quer. Se você queria viver do jeito que você quer, por que então você entregou o senhorio a Ele? Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Você tinha o livre-arbítrio. Tinha. Mas quando você entregou o senhorio a Ele, você entregou o livre-arbítrio a Ele. Agora é Ele que manda, agora é Ele que governa. Então precisamos entender o processo da forja, precisamos de uma transformação genuína, precisamos de um comprometimento fiel com Deus, de orar mais, de ler mais a palavra, de frequentar mais os cultos, de ser testemunha de Cristo no serviço, no condomínio, na faculdade, no mercado, no trânsito, na vida do dia a dia. Precisamos de homens que gerem frutos dignos de arrependimento,
pessoas que preguem com a própria vida e tragam novos convertidos. Precisamos, meu amado, não só frequentar os cultos da casa, mas sair das quatro paredes e cumprir a grande comissão. Não basta apenas ser ouvinte, mas temos que ser praticantes da palavra de Deus. Temos que multiplicar, temos que gerar frutos, temos que levantar os olhos e vermos que há uma safra que está pronta para a ceifa. No avivamento, os meios comuns da graça produzem uma grande onda de novas pessoas interessadas. Pecadores sinceramente arrependidos, transformação de vida, caráter, integridade, crentes espiritualmente renovados. Precisamos clamar por santidade, porque o fogo da forja tem que produzir sede de Deus, tem que produzir santidade na vida. A busca por santidade tem que gerar transformação. Os avivamentos do Antigo Testamento, eles ocorreram ao enfrentarem derrotas militares, opressão dos inimigos, passarem por grande necessidade, se lembrarem que tinham um Deus, voltar para a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, e aí Deus promovia um quebrantamento, um arrependimento, e a busca por uma nova aliança com Deus. Avivamento, o povo deixa a letargia, deixa a mornidão, deixa o pecado, deixa a iniquidade e se volta para Deus. O vento no Antigo Testamento simbolizava a presença do Espírito Santo e o fogo representava a atividade purificadora do Espírito Santo. Deus quer levantar uma geração de sacerdotes aprovados, sacerdotes que foram forjados no fogo. Igreja de Cristo é igreja de verdade, quando ela prega a palavra e ela vive a palavra que ela prega com a operação do Espírito Santo. Último texto que eu gostaria de refletirmos nessa manhã. Salmo 69, 32, na edição Almeida, Revista e Atualizada. Eu uso normalmente a revista corrigida, mas esse verso eu gostei mais da atualizada. Na atualizada ele diz assim: vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva. Que o vosso coração reviva. O Senhor quer sacerdotes aprovados, que passaram pela forja e foram aprovados. Jamais seremos aprovados se não nos quebrantarmos diante dele, se não nos humilharmos diante da presença dele, se não nos arrependermos e nos posicionarmos diante dele. Feche seus olhos. Eu não sei qual parte do processo você está. Se o ferreiro pegou o ferro e o ferro ainda está torto, ou se você está saindo do fogo a quarta, quinta ou sexta vez. Eu não sei qual parte que você está. Se no processo das marretadas do ferreiro, se nos tempos de refrigério da água, ou se na lima do ferreiro para alinhar o fio de corte. Mas eu sei que em toda parte do processo, o ferreiro não perde o controle. Em toda parte do processo, o ferreiro sabe por que ele está fazendo o que ele está fazendo. O ferro que rejeita o processo, o ferreiro coloca num fogo mais intenso. O ferro que rejeita ser trabalhado, o ferreiro tem seus meios
de adequar. Então, no meio do processo, a melhor atitude a fazer é se render. No meio do processo, a melhor atitude a fazer é dizer para o ferreiro: eis-me aqui, faz de mim uma espada provada. Forja-me segundo o teu querer. Se você quer fazer essa oração, vai se colocando em pé no seu lugar. Se você quer se render, se quebrantar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Não desista de mim, não rejeite-me nesse processo. Eu me entrego nas tuas mãos. Eu aceito ser trabalhado pelo ferreiro. Faz o que for necessário, mas que essa espada seja aprovada. Feche seus olhos e fale com o Pai. Pai de amor e Deus bendito, graças te damos pela tua palavra. Palavra viva, poderosa, eficaz, palavra que nos leva aonde nós precisamos estar. Espírito Santo de Deus, tu nos sondas e nos conheces. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Tu és o ferreiro e nós somos o ferro. Tu és o ferreiro e tu sabes como trabalhar. Se com fogo, se com a marreta, se com a água, se com a lima, tu sabes como fazer. Nós nos rendemos e dizemos: cumpra em nós o teu querer. Faz de nós a tua vontade. Forja-nos, ó Pai. Forja-nos, ó Pai. Que possamos compreender o processo para não abortar o propósito. Vem, Espírito Santo, e enche. Vem, Espírito Santo, e renova. Vem, Espírito Santo, e quebranta. Vem, Espírito Santo, e aprova. Vem, Espírito Santo, e trabalha. Ora maia xerianto riamanaia sorialalalamanaya so. Deixa o Espírito Santo tocar a tua vida. Deixa o Espírito Santo te convencer. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa o Espírito Santo queimar aquilo que precisa ser queimado. Alinhar aquilo que está torto. Deixa o Espírito Santo renovar. Deixa o Espírito Santo tratar e arrancar de você aquilo que não agrada ao Senhor. Vem, Santo Espírito, e aviva. Vem, Santo Espírito, e trabalha. Levanta sacerdote segundo o teu coração. Levanta um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, propriedade exclusiva do Senhor. Aviva, Senhor, os sacerdotes. Aviva, Senhor, os sacerdotes. Alinha, Senhor, os sacerdotes ao teu propósito, ao teu querer. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos nas tuas mãos, ó Pai, para sermos trabalhados por ti, para sermos aprovados por ti, que possamos ser achados como obreiros aprovados, que não têm de que se envergonhar, mas que manejam bem a palavra da verdade. Forja em nós a tua vontade, forja em nós o teu querer. Vem, Santo Espírito, e renova a aliança, renova o pacto, renova a alegria sobre cada um. É a nossa oração nessa manhã, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor.